Hello guys, let's begin one more activity. A aula passada eu pedi para vocês observarem a página, falei sobre a página 30 e 31, né, que fala sobre os climas, né, a medida, né, temperada, os climas de cada uma dessas regiões aqui, certo? Eu não vou passar o áudio porque o áudio fica muito baixo. Então, eu vou falar sobre cada uma dessas aí, sendo que cold é frio, sunny, ensolarado, poor visibility, baixa visibilidade, e precipitation, que é precipitação, né? Quando você tem um clima quente, chove, e por ter um clima quente e úmido, a água vai evaporando, tá? E embaixo, eu falei sobre, pedir para você pesquisar cada significado dessas palavras aí, tá bom? Então vamos lá para a primeira palavra, que é o drizzle. O drizzle tem a ideia de chuvisco. O drizzle, essa palavra aqui, ó, D-R-I, dois Es, L-E, drizzle, tem ideia de chuvisco, né? Chuviscando, tá chuviscando. Já o drizzle com Y, ele também tem a mesma ideia de chuvisco, tá? Mas é de chuviscado, né? De clima mais garoando. Sabe essa ideia de garoar? Tem mais essa ideia de garoando. Já a palavra foggy, tem a ideia de nebuloso, nebulosa. Está um clima nebuloso, ok? Frosty, gelada. Tá um dia gelado hoje. A próxima palavra. How tem a ideia de saudar, ou seja, é um dia saudoso, um dia que está caindo, pode estar ligado ao granizo também, né? Então, a ideia de saudoso, de granizo, né? Como é que eu falo que tá chovendo granizo? Tá chovendo granizo, é isso, né? A ideia. E o hailstone é exatamente isso, pedras de granizo, hailstone. Humidity, ideia de umidade, tá muito úmido. Ice, gelo, né? Mist, névoa, tá aquela névoa grande. Rain, chuva. Snow, snowing, nevando. Snow, neve, snowy, né? Neve, o dia tá nevoado, assim, tá cheio de neve. É a ideia de nevada. E o windy, tá ventando, é o dia aquela ventania, windy. E aí aqui em cima eu falo dos verbos, tem algumas características, né? O substantivo, que é o now, ele tem uma colocação, tá vendo? Que é igual o folk, tá aqui, né? O folk. Esse substantivo, o now é o substantivo, ele pode ser tanto um verbo quanto um adjetivo. O que diferencia? Os verbos, eles vão terminar com ing, como é o caso de chuva. Lembra lá da palavrinha chuva? Rain. Aqui a palavra rain. R-A-N-I, rain. Essa palavra rain é chuva. Quando eu ponho ing no final dela, ó, ing no final dela, ela fica chovendo. Esse ing tem a ideia de indo, ando, fazendo. Então, para ser verbo, dentro dessa temática, eu preciso de um ing. Já o adjetivo é muito simples. Você pode ver que as palavras que estão adjetivadas aqui embaixo, elas terminam com Y. Como, por exemplo, drizzly, foggy, frosty, humidity. Esse I no final tem a ideia de adjetivar essa palavra, certo?
Então, por exemplo, wind, vento. Quando eu estou dizendo que um dia está uma ventania demais, eu ponho windy. Quando eu vou qualificar o dia, eu ponho y no final dessas climatizações aí, tá? Mas quando eu preciso dessa mesma palavra para dizer um verbo, eu preciso do ing no final. Do tipo, está chovendo, está nevando, está umedecendo, está nevoando, está ventando. Esse ando, indo, é esse ing no final. Ok? Vou lá para o meu bloquinho de nota para você entender melhor. Vou entrar aqui no meu bloquinho de nota. Pronto. Aqui embaixo está o meu e-mail e o número, caso você precise, tá? Vou apagar essa parte de cima, porque já vem de outras aulas, de outras turmas. Deixa eu apagar aqui, para você prestar atenção melhor. Então, vamos pegar o substantivo. Olha, noun é substantivo. Vamos pegar o substantivo. Rain, que é chuva. Rain. Chuva aqui, vou colocar substantivo dentro do parêntese, tá? É o noun. Noun é substantivo. Logo, coloco aqui substantivo. Pronto, tem um substantivo. Noun, substantivo. Chuva. Rain, chuva. Se eu quero colocar esse rain em verbo, por exemplo, raining. Faltou N. Raining. Para ser um verbo, verbo, eu preciso do ing no final, que significa o indo. Vou colocar aqui, indo, ando, que é a ideia de chovendo, caminhando. Tá vendo essa ideia? Esse ando, que é uma coisa contínua. Eu estou conjugando dentro de uma temática contínua. Isso é o ing da língua inglesa. Essa é a maior referência. Então, um verbo trazendo dentro daquelas qualificações lá, daqueles substantivos de clima, eu preciso de um ing no final deles, certo? Mas quando eu quero colocar um adjetivo, estou dizendo assim, o dia está chuvoso. Aí eu vou colocar o mesmo substantivo, rain, mas ao invés de eu colocar o ing, eu vou colocar o y. E aí eu vou ter o quê? Um adjective. Adjective, que é igual, que é esse y aí. Certo? Então, chuva, chovendo, chuvoso é tudo aquilo que eu vou dar qualidade, né? Que eu vou qualificar. E aí eu ponho o y no final. Retiro algo e ponho o y para dizer que é um adjetivo. Eu estou qualificando. O dia está chuvoso. Ah, não, hoje está chovendo. Olha a diferença. Hoje está chovendo. Então, vamos lá. Eu vou numerar aqui em cima para ficar melhor. Number 1, 2, 3. Agora eu vou fazer umas frases embaixo. Ó. 1. Com substantivo. A chuva, the rain, acabou. Parou, né? Stop. A chuva parou. Stopped. A chuva parou. Pronto. Eu tenho um substantivo. Na 2, eu tenho um verbo. Eu estou dizendo que está chovendo. Então, eu posso colocar hoje, today. Is, está, tá bom? Chovendo, raining. Raining. Hoje está chovendo. Tá vendo que eu estou conjugando um verbo, mesmo que dentro
dentro de com a ajuda de um verbo de ligação que é o is, né, que é o verbo to be, eu ainda conjugo. Agora, olha a qualidade, a qualificação. Que dia chuvoso, ou that rainy day. Tá vendo aí, ó? Que dia chuvoso, aquele dia chuvoso. Tá vendo? Eu estou qualificando o dia. Então, quando eu preciso de uma qualificação, eu ponho Y. Quando eu preciso de um verbo, eu ponho ing. E pego isso tudo de um substantivo. E aí, eu volto lá para o livro para vocês verem a diferença. E justamente dentro da sua caixa de climas, certo? Agora o nosso livro pede para a gente ir para a página 63, 64 e 65. Então vamos lá? Para a gente revisar esse conteúdo, página 63. Primeiro, vamos aqui, most and mustn't, plus verb in infinitive. How are your weather and natural disaster liked? Nós vamos completar, eu vou até colocar logo para a gente entender melhor. A respeito desse balão aí, eu não vou ler o balão, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Nós vamos marcar um correto com relação a cada uma dessas crianças, o Miguel, o Paul e a Eva. O que eles estão fazendo? Por exemplo, a Eva, ela close the shutters. Então, ela está fechando aí a sua roupa, né? A sua temporada. Já o Miguel e a Eva take food to the basement. Eles estão guardando alimentos, né? Eles estão para um possível desastre, né? Eles vão guardando esses alimentos dentro desse texto. E por último, é só o Paul que fala de check on the neighbors. Ele vai checar os vizinhos, né? Se alguém precisa de ajuda. E aí você vai completar de acordo com o balão. Eva must charge cell phone and unplug the electrical appliances. She so must close the shutters. Esses shutters, ele tem a ideia de fechar, mas é um embasamento. Talvez um tipo de temporada, talvez uma forma de você se precaver de algum desastre, certo? Ele tem várias ligações com a língua portuguesa, várias traduções da língua portuguesa, né? Depende do contexto. And take food the basement. Miguel must take in the dogs and by drinking water. He also must take food to the basement. 3. Paul must close the shutters, take food to the basement and unplug the electrical appliance. She else must check on the neighbors. Tá, o livro traz essa ideia de must and mustn't plus infinitive. O que é must and mustn't? Vou voltar lá para o meu bloquinho para explicar para você de novo. O que é um must? Essa palavra must, ela significa deve. Você precisa, você deve fazer isso. Certo? Eu devo, I must. Eu devo, deixa eu colocar aqui uma frase bem interessante. Eu devo comer agora. Não. Tá vendo? Pronto, agora ficou legal. I must eat now. Eu devo comer agora. Ou seja,
Como é que eu posso dizer, gente? Eu esqueci agora, fugiu da minha cabeça. É, é uma palavra de tá, você precisa fazer isso, né? É uma palavra de comando. Pronto, achei a palavra, comando. Eu devo, você deve. Essa palavra must, ela tem essa forma de eu devo, dever. Mas não dever de estar devendo algo a alguém, mas de precisar, de deve fazer. Você não tem escolha, você vai precisar, você vai fazer isso agora. Esse é o dever. E o mustn't, o must, que é essa palavrinha que está aqui, ó. É porque tá estranho para eu escrever ela aqui, mustn't. Essa palavra, ela é a negação, né, do outro, que é a junção do must mais not. O must de não devo, né, de dever, e o not de não. Você não deve fazer isso. Por quê? Porque se você fizer, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, essa palavra de comando, você não tem escolha. Se eu disser assim, você não deve sair de casa. Então, em hipótese alguma, você vai sair de casa, entendeu? E essa é a ideia do must, que o livro traz para a gente aqui em cima, must and mustn't, mais verbo no infinitivo. Por quê? Por que verbo no infinitivo? Por que eu preciso de um verbo? Porque se eu devo fazer alguma coisa, eu preciso de uma ação. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu devo comer agora, olha lá, o sujeito eu, must, devo, e um verbo no infinitivo, ó, eat, eu devo comer, eu devo falar, eu devo escrever, eu devo pular, enfim, eu preciso de uma ação para praticar esse dever. Então, sempre depois do must vai vir um verbo, certo? E aí nós vamos entender isso aqui embaixo, na questão número 2. Eu tenho essas palavras dentro, né, que é o carry, close, fly, ride, stay. E tenho as imagens que estão dizendo o que eu posso e o que eu devo e o que eu não devo fazer, certo? Então, por exemplo, a primeira palavra, carry, tem a ideia de transportar, de se cuidar, né? Ter cuidado. Também tem a ideia de transportar também, tá, gente? Mas na primeira imagem, tá vendo que tem uma casinha aí, parece que tá tendo, o tempo tá fechando? Então, a ideia aí da primeira questão, ó, you mustn't stay outdoor. Você não deve estar fora quando acontece algo ruim. Então, esse outdoor é fora de casa, né? Outdoor. Ao ar livre, fora de casa. Número 2, you must close all window. Tá vendo que a segunda imagem, que é a pessoa fechando a janela, não tem uma restrição, é uma imagem que não está cortada no meio, porque você deve fechar todas as janelas. É simples. Você precisa fechar todas as janelas, caso venha acontecer algum tipo de desastre natural, ou chuvas, tempestades, enfim. Tá vendo? Você deve fechar. Preciso de um verbo depois do must para dizer o que eu devo fazer ou não. Número 3. We mustn't ride your bicycle. Está acontecendo um furacão, um vendaval. Você não deve andar de bicicleta. Essa é a ideia. Ride tem a ideia de andar, de pedalar. Você não deve pedalar, andar de bicicleta. 4. You must carry a cell phone with you at all time. Eu estou dando essas falhas porque o meu livro também está meio embaçado para mim aqui. Você deve tomar cuidado com os celulares e ficar na frente de celular o tempo todo, dependendo de onde você estiver, do furacão que você estiver.
pode acontecer de você ser atingido com alguma coisa. Talvez você mexendo só no celular isso não aconteça, mas se você tiver com o celular ligado na tomada, coisa parecida, isso pode acontecer sim, tá? Number 5, you mustn't fly kite. Você não deve soltar pipa. Tá tendo relâmpagos, raios, você lá no meio da sua quadra soltando pipa. Não tem como. Então, esse mustn't fly, você não deve soltar, né? Fly é voar, mas tem a ideia de soltar pipa. E aí você tem 5 verbos. Carry, cuidado, também tem a ideia de transportar, mas nessa ideia aí é cuidado. Close, fechar. Fly, voar. Ride, pedalar, andar. Stay, ficar. Ok? Se você não terminou, pode voltar o vídeo para fazer, certo? Estamos aqui na página... Que página é essa? 64. Desculpa, gente, 64. Lembra que eu falei sobre o Y, que tem a ideia de adjetivo, ING, que tem a ideia de verbo, e o substantivo, quando ele não tem nenhuma dessas terminações. Olha aqui em cima, olha só. Drizzle é um substantivo, essa é a forma correta do substantivo. Ó, drizzle, igual a substantivo. Quero fazer um adjetivo, então eu retiro a letra E e ponho o Y no lugar da letra E, tá bom? Até porque não faz sentido colocar apenas o Y depois da letra E, é outra palavra. Então eu retiro e ponho o Y, drizzle, já tenho um adjetivo. E para que eu faça um verbo, eu preciso do ING. O que nós vamos fazer aqui? Vamos classificar essas imagens. Em cima eu tenho as palavras, as 6 palavras, uma já foi utilizada, que é o freezing, frost, icy, misty, rainy e windy, ok? Number 1, it's icy, ou seja, está gelado, está um gelo, o dia está gelado hoje. Eu estou classificando, eu estou qualificando esse dia. Número 2, eu tenho a ideia de windy, está ventando, hoje em dia está em ventania, windy, vento. Number 3, it's misty. Tá vendo aí que está nevoando, tá uma garoa, uma coisa esquisita. Não dá nem para ver o outro lado, né? Está nevoando, não é nevando, é nevoando, tem um nevoeiro. 4, it's freezing, está congelante, né? Hoje está congelando, o dia está bem congelando. 5, it's raining, está chovendo. E frosty, que essa imagem aí, da número 6, é um adjetivo, né? Vocês prestaram atenção. Que é a ideia de geada, né? De gelada, né? De neve que está aí caído e ficou gelado o clima. E aí embaixo eu tenho must, que eu expliquei para vocês. Qual é a diferença do must para o don't have to? O que é o don't have to? O don't have é disso, não tenho. Eu não tenho que fazer isso. É uma possibilidade. Esse don't have que está aí, don't have, que é esse daqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem melhor. Must / don't have to. Esse must, quando eu digo não devo fazer alguma coisa, é realmente eu não vou fazer. É um comando. Você não tem escolhas. Mas quando eu ponho don't have to, eu digo assim, ó, eu não tenho que fazer, mas eu posso, a possibilidade de eu fazer está em aberto. Ó, eu não tenho que te dar satisfações, seria a ideia. I don't have talk to you. Então, essa ideia de eu não tenho, não quer dizer que eu não devo. É uma escolha minha, mais uma escolha minha do que um comando, certo? E aí você vai classificar o texto com must ou don't have. É difícil saber disso? Qual é a diferença dentro de um contexto do must ou don't have? Depende muito do contexto.
Professora, se eu quisesse utilizar na segunda linha aí, tirar o must e colocar don't have to, estaria certo? Sim, estaria certo, seria uma escolha sua. Não existe uma história de eu só uso isso aqui e esse aqui. Não existe essa, essa separação, depende muito do contexto. Vamos ler o texto? Olha só. Weekend forecast. News. News quer dizer notícia. Hello, I'm Michelle Frost. Here's some advice for this very cold weather. First, remember, if you mustn't to travel, stay at home. Ela está dizendo o seguinte, ó, tá acontecendo alguma coisa e se você não deve ficar em casa, ela está dizendo, se você não deve ficar em casa. É a mesma coisa da pandemia, né? Fique em casa. É um comando. Embora as pessoas saiam, mas o comando está bem claro. Next, if your car gets stuck in the snow, you mustn't panic. Você não deve entrar em pânico. É um comando. Professor, eu posso circular don't have to? Eu não tenho que entrar em pânico? Pode, mas se você circular esse, o contexto da frase vai mudar, ou seja, não é uma coisa tão perigosa. Você tem a flexibilidade de dizer o que deve e o que não deve fazer. Ok? If you were driving, you mustn't. Você não deve dirigir. Ou você não, quando eu digo você não tem que dirigir, eu já estou aliviando os fatos, ou seja, você tem essa escolha. Nesse caso, não, vai acontecer uma coisa difícil aí. You mustn't. Você não deve passar por qualquer pessoa, sair e passar, ter contato com qualquer pessoa. We don't have, sim, we don't have to use snow. Você não tem que usar roupas ou coisas de neve, ou seja, é uma escolha sua. Entendeu a ideia do don't have to e must? Must é comando, é dever. Dever ou não dever. E don't have é você não tem que fazer isso, já é uma escolha. A ação, o sentido da frase, ela muda, ok? E aí nós temos as páginas 64, 63, 64. E por último, 65. Vamos pronunciar essas palavras? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Number 1. Repete comigo, repeat. It's sunny. Number 2. It's drizzling. Drizzling. It's drizzling. Number 3. It's freezing. It's freezing. Number 4. It's frost. It's frosty. Number 5. It's icy. It's icy. Number 6. It's misty. It's misty. Number 7. It's raining. It's raining. Number 8. It's windy. It's windy. Deixa eu aumentar um pouquinho que eu não estou enxergando. Pronto, agora ficou melhor para mim. Number 1. Repete de novo. It's sunny. It's sunny. Number 2. It's drizzling. It's drizzling. Number 3. It's freezing. It's freezing. Number 4. It's frosty. It's frosty. Number 5. It's icy. It's icy. Number 6. It's misty. It's misty. Number 7. It's raining. It's raining. Number 8. It's windy. It's windy. Se você conseguiu pronunciar corretamente, você vai pintar o rostinho mais feliz. Se você conseguiu pronunciar mais ou menos, você vai pintar o rostinho do meio. Se você não conseguiu pronunciar nada, veja bem, volta o vídeo, pronuncia tudo direitinho até você conseguir.
ok? Bye bye, see you. Qualquer dúvida me procure ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. O meu e-mail é esse daqui, eu vou deixar para vocês, eu acho que eu até deixei aqui embaixo. pacioinglês.inglês2020@gmail.com. E o número que você vai entrar em contato comigo é esse aí também, 61986665491, ok? Bye, see you.